Alô pessoal, vocês estão aí? Nós também estamos aqui. Que bom, estamos juntos mais uma vez. Hello, my friends. How are you? Hoje é a Conexão Extrema Filhos. Na última live de cada semana, nós queremos falar um pouquinho mais de filhos. E primeira coisa, eu já quero agradecer a todo mundo que entrou lá no YouTube. Eu tô bem na. Tá bem onde? Eu tô Na bem na. Conexão Extrema. Então, Tampando a conexão extrema. então vem mais pra cá um pouquinho. Isso. Vamos fazer assim, ó. Tcharam. Conexão Extrema. Vocês já sabem que tá lá atrás, ó. Então, pessoal, é o seguinte, daqui a pouco você volta lá para o teu lugarzinho. Então, bonito. muito obrigado para todo mundo que entrou lá. Nós abrimos o canal ontem à noite e a gente precisava de 100 inscrições para a gente poder fazer as atualizações, fazer tudo que precisa fazer lá no canal para deixar ele bonitinho para vocês. E 103 pessoas entraram e se inscreveram. Muito obrigado, isso foi muito precioso. Nos ajudou muito, muito, muito. Oi, Stephanie. Oi, Gabi. Oi, Diane. Sejam bem-vindas. Qual Stephanie que tá aí, meu amor? Aquela que é psicóloga. Que Ai. chiqueza. A xícara dele, gente. A minha xícara só tem água, mas é bonita. Cadê? Eu vou ver. Já sei. Que bom, Stephanie. Tá com seu marido aí, Stephanie? Oi, querida. Quando é que a gente vai fazer uma live junto aqui no Facebook? Eu nem sei se dá, né? A gente só tá fazendo por aqui. Mas quero ver se a partir da próxima semana a gente consegue fazer a nossa live no YouTube. A live a última live da semana, porque a gente precisa bombar o Conexão Extrema, que é um projeto que a gente precisa levantar. Tudo bem com todo mundo aí? Bem, nós estamos aqui recuperando energia, porque esses dias têm sido, por incrível que pareça, dias que a gente tem cansado bastante, mas estamos super animados para compartilhar algumas coisas com vocês hoje, para abrir o nosso coração. Amanhã é feriado, vocês estão se preparando para ficar no feriado, né? Ficamos tanto tempo em casa. Muito bom, tá atendendo. Ficamos muito tempo em casa e vamos ficar mais um pouquinho agora, sexta, sábado e domingo. Amanhã nós vamos viajar. Para onde, meu amor? Nós vamos para Guarapuava amanhã, né? A Ana querida, veio de Guarapuava quanto tempo atrás já? Um mês. Acho que, né, logo uma semana antes de começar a quarentena, ela veio para ficar uns 3, 4 dias em casa, que tinha um recesso na faculdade, e ela não pôde voltar, né? Acabou ficando aqui, então ela deixou bastante coisa que ela tá precisando lá, coisas pessoais e tudo, então a gente conseguiu se planejar. Amanhã, já que é feriado, ela não tem aula, né? Que ela tá tendo aula online. Olha, amor, eu falei que a gente vai fazer uma live junto com eles e eles diz o dia e a hora. Só temos que descobrir como fazer isso, né? Eu tenho visto as pessoas... A gente pode fazer no Instagram, né? Pode fazer no Insta e depois passar pra lá? Faz separado desse Meu momento, amor, né? você não falou que eu tava com o cabelo desarrumado, meu amor. Tá normal. Momento ele tá assim. Tá normal, é ótimo. Obrigado, querida. Vai ser uma alegria estar falando um pouquinho sobre filhos e tudo mais, e crianças e os processos cognitivos e como aprender mais com vocês. Eu tenho aprendido já, tô vendo vídeos de vocês aí. Pessoal, tem que assistir lá os vídeos. Faz a propaganda aí, Stephanie. Põe o link de vocês aí para as pessoas saberem que vocês têm os videozinhos lá. Na verdade, eu só vi um do seu esposo, do Alisson, mas coloca aí. Ok, pessoal, vamos lá, vamos falar do que hoje? O poder da presença, o poder de estar, Quanto é importante para o pai estar junto, o que faz na vida do filho. Vamos tirar a paredinha de lá? Isso. O que faz na vida do filho um pai presente, um pai que está perto, um pai que se faz notado ali, está acompanhando. E quais são os benefícios na vida dos filhos de pais presentes, tanto o pai quanto a mãe. Eu vou falar mais do pai, a Dé vai falar mais da mãe, eu acho. Não sei como vai ser, mas vai ser muito legal. Todo mundo está chegando aí, ó. Cantec, né? Canté CC, sigam lá, gente. Vamos lá. É no Insta, Stephanie. Esse é o Instagram de vocês? Escreve de novo ali, Instagram, Cantec CC. Ok, Marlene, muito bem-vinda e todo mundo que está chegando aí. Oi, Clarice, Fabi. Sheila. Então, vamos lá.
Esse domingo tem nosso tempo de adorarmos o Senhor juntos aqui na chácara. Então, nossa chamada a você, o pessoal todo da igreja, o pessoal da Vida Sul, o pessoal de Coronel Vivida. O Coronel Vivida já veio, né? Mas eu queria ver mais gente da Vida Sul, esse tempo aí de Instagram e Facebook. Muito bem. Olha lá, gente, a Stephanie tá falando que ela tá no Instagram e no Facebook lá, os psicólogos cheios do Espírito Santo, coisa linda. Eu tava falando, nós temos o nosso tempo, foi muito legal esse domingo, mas Muito nós sentimos especial falta mesmo. de algumas pessoas, nós realmente nos esforçamos bastante para ter o amparo de ter as autorizações todas que nós precisamos. A organização estava bem legal, maravilhosa. A gente A estrutura ficou higienizou bem boa, bem tranquila aqui, desde bem adequada. desde os pneus dos carros que foram higienizados antes de entrar na chácara até o estacionamento. Foi muito rápido, ninguém ficou. Para chegar, ninguém ficou esperando nem 1 minuto, 2 minutos. E na volta. Também as pessoas levaram no máximo 5 minutos para sair. A gente saiu direitinho lá em cima. Tinha monitores lá no asfalto, monitores aqui embaixo. Embora foi tão tranquilo que a gente teve a impressão que nem fez tanta diferença, foi muito tranquilo. Mas sim, vamos ter de novo e vale a pena porque esperamos pelo menos o dobro das pessoas aí dos carros. Não estava pouca gente, tinham 80 carros e os carros estavam com todas as famílias. Mas nós estamos esperando muito, muito mais gente aí. Nós podemos contar com você, vamos estar juntos nesse tempo. Quem veio, quem não veio, fala aí para nós. Domingo a gente está de novo aqui no espaço, aqui no Campus Evida, que a gente chamava de Chácara da Comunidade. Agora é o Campus Evida, nós vamos estar aqui... Recanto Vida, na verdade, Recanto né? Quando Vida? você vai marcar É mesmo. na internet é Recanto Vida. Acho que a placa também diz isso, né? Acho que se for mudar, tem que mudar tudo. Isso aí. Pessoal, nós vamos começar a falar do nosso super assunto agora, então nós estamos convidando vocês nesse momento a compartilhar a live aí, né? Eu sei que estamos em nem tantas pessoas nesse momento, vai subindo. Tem muita gente na live muito legal do Filhos do Homem, eu vi muita gente lá, eu estava lá até agora, né? E tá muito legal lá e não tem problema nenhum porque a gente sempre libera o vídeo da live para ficar. Então tem uma galera que vai chegar depois por causa da outra live que está acontecendo e aí eles vão assistir e vai estar tudo bem. Mas vocês que estão aqui, eu preciso que vocês façam como eu vou fazer agora. Entra lá e aperta no compartilhar. E eu vou compartilhar no Evida. Tá no lugar certo hoje. Tá no Gil Batistone. E eu vou lá no Evida compartilhando. Isso aí, compartilha aí, porque a gente quer falar algumas coisas importantes hoje para os pais, né? Tanto para os pais quanto para as mães. Algumas posturas que vão fazer muita diferença dentro da sua casa, no relacionamento com seus filhos. Ei, amor, tem uns coraçõezinhos aí. O que é isso? É para deixar um pouco mais feliz a nossa live. Gente, olha o que ela faz comigo. Misericórdia, que corações são esses? Cheio de coraçãozinho deitado ainda, coraçãozinho. É que você tava com pressa, né? Daí eu não tive tempo de escolher, assim, muito bem a minha... Pelo menos esses corações se inclinam à direita, né? Então tá bem. Mas eu tava dizendo aí que nós queremos falar um pouquinho hoje de algumas posturas importantes. Mas compartilha, mesmo que ela tá falando, entra aí e compartilha, porque nós precisamos do seu compartilhamento. Quando você compartilha, pessoas que são do seu relacionamento e que não são do nosso vão ter acesso ao vídeo. E isso é muito importante para elas, para nós, para todo mundo. Então compartilha aí, por favor. Compartilha agora, que você dá chance de mais gente estar assistindo a gente quando falarmos do que precisamos. E vamos agora. Isso aí. Vai lá, amor. É para eu começar? Para você começar. Tô terminando de compartilhar aqui no Evida e você começa aí. Então, eu tava conversando com o Ju um pouquinho hoje da importância de nós falarmos um pouco a respeito da nossa presença como pais na vida dos nossos filhos. Nós temos diversos tipos de família hoje em dia, né? Alguns pais estão criando seus filhos sozinhos, algumas mães também, e felizmente temos muitos casais presentes na vida dos seus filhos, mas independente de qual é a sua situação estrutura e qual, familiar nesse momento, qual o motivo que você está nela, né? Nós queremos que a graça da parte do Senhor para que você descubra o seu papel e possa desempenhar ele da melhor forma.
E nós temos percebido muita carência na vida de crianças, na vida de adolescentes, até na vida de jovens, que às vezes a gente acha que pelo fato dos nossos filhos já terem crescido ou supostamente amadurecido, eles não precisam tanto da gente. Mas nós percebemos que todos nós, como pais, temos um papel fundamental na vida dos nossos filhos. Tem uma presença nossa, um interesse nosso no que acontece com eles, nas dinâmicas da vida deles, naquilo que eles sonham, no futuro deles, né? Muitos dos nossos adolescentes estão aí meio perdidos ainda sobre o que vão fazer, sobre o que vão ser. Nós temos um aqui que está no terceirão, né? Tendo dificuldade de acompanhar toda essa rotina diferente de agora, e existem tantos anseios no coração dele sobre o futuro nesse tempo, e é normal. Quem de nós pensaria que os nossos adolescentes estariam fora da escola nessa época, né, tão essencial de um terceiro ano? E não apenas os adolescentes, né, mas mesmo as crianças, nós percebemos ansiedade no coração de muitas crianças por uma falta de presença do pai. Talvez na quarentena agora os pais e as mães passaram bastante tempo em casa, mas quantos pais será que realmente estiveram presentes na vida dos seus filhos, mesmo estando em casa? Uma das coisas que nós queremos falar hoje é que a presença, ela não é só você estar perto, estar lá. A presença é muito mais, a presença é manifesta de diversas formas, e nós temos atendido, nós temos estado com pessoas que têm esse sentimento e o reflexo de uma ausência de pais, ainda que sempre viveram na casa com os pais, e os pais estavam em casa às 6:30 da tarde e um outro dia às 8:30 da manhã para o trabalho. Ainda assim, a gente encontra na vida desses filhos marcas que só são naturais para quem não teve o seu pai próximo. Isso é incrível, né? É bem difícil lidar com essa realidade. Eu queria lembrar você uma palavra bíblica sobre isso, já no começo, dessa importância. A Bíblia fala, Jesus fala, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vemos Jesus pegar um grupo de pessoas muito heterogêneo, pescadores, um cobrador de impostos, um médico, um jovenzinho com 15, 16 anos, outros um pouco mais velhos, um grupo super heterogêneo, e transformar aquele grupo em homens que fizeram a terra tremer, em homens que trouxeram a semente do evangelho para a sua próxima geração, e mais, deixaram força suficiente nisso que ela pôde chegar até nós 2000 anos depois, o que transforma aqueles homens que até então não eram nem considerados grande coisa para a sociedade da sua época, nesses grandes heróis. É uma presença marcante de Jesus impressa na vida deles. E aí, bem, eu vou deixar você falar um pouquinho, amor, para não ir emendando, desculpe, mas ele não traz só a presença dele quando ele está presente, ele traz muito mais que isso, né? Igual os pais de hoje. Então, esse é o nosso desafio como pais, estarmos em casa com os nossos filhos, mas estarmos presentes na vida deles, estarmos contextualizados com o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo, o que eles estão sonhando, quais as maiores dificuldades na vida do seu filho hoje. Se você que é pai, mãe aí, ou se você é tia, ou se você é avó, e você participa bastante da vida de uma criança ou de um adolescente, pense um pouquinho, se você tivesse que responder agora, qual é a maior dificuldade hoje da vida dele? Ou qual é a coisa que ele mais gosta de fazer hoje, ou qual é a coisa que deixa ele mais feliz, ou qual é a comida que ele mais gosta. Pense um pouquinho se você poderia responder a todas essas perguntas. Será que nós estamos perto o suficiente dos nossos filhos para saber o que eles mais gostam e quais as maiores lutas que eles estão passando? Vamos lá, pessoal, escreve aí qual a comida mais gostosa do seu filho. Mais gostosa do seu filho é ótimo, né? Qual a comida que seu filho mais gosta? Talvez essa é mais fácil, né? Porque depois de todos esses dias em casa, eu acho que a gente cozinhou bastante, pais, né? Eu quero ver os pais respondendo aí qual é a comida que seu filho mais gosta. Vamos lá, aqui em casa... A comida que a gente mais gosta aqui é a marmita do Evandro. Evandro, não. Tá maravilhosa. Hoje eu ouvi uma pessoa falando, eu ouvi um áudio de uma pessoa dizendo assim: essa é a melhor comida que eu comi na minha vida. Então, quem sabe para nós em algum momento é simples, quem sabe é uma coisa relativamente pequena, mas foi tão gostoso para mim descobrir que para alguém aquela foi a melhor comida da vida, porque além de ser gostosa,
o tempero, o sabor, aquilo representava para ela que ela estava sendo amada, cuidada, que ela não estava sozinha. Então, aí. E os nossos filhos e a presença do pai, né? Ninguém respondeu ainda o que os filhos mais gostam? Lasanha. A Bud respondeu. Em casa o pessoal gosta bastante de macarrão também, gostam bastante de lasanha. A gente não via muito macarrão, mas agora o Evandro hoje caprichou no macarrão. Vê, lasanha, vamos lá, lasanha, risoto, Polenta. lasanha. Esse povo tá italiano, né? Polenta, maguarda. Italiana, essa piazada. Macarrão, polenta, polenta, gente. macarrão, né? Ok, polenta. Meu Deus, polenta ganhou. Cachorro quente, aí tem cachorro quente também. Aí, oi Adriana, que bom que você tá aí. Nós estamos falando da comida que os filhos mais gostam hoje. Ok, pessoal, então algumas coisas fazem com que eles sintam-se presentes. Uma coisa eu achei tão interessante, eu estava lendo um livro hoje, relativamente velho, né, de 1974. Não é velho, é novinho, né? Acabei de lembrar que eu nasci em 73. Use Disciplinar, do James Dobson, e ele conta uma história no livro que eu achei sensacional. Eles pegam um aquário e colocam numa estrutura de ferro, que só o cantinho do aquário, assim, só nas arestas ele é preso. Assim fica o vidro livre para baixo, para os lados, para todos os lados, para cima, tudo vidro. E aí eles colocam os peixes no aquário. E eles colocaram os peixes no aquário, temperatura perfeita da água, tudo certo, e os peixes se amontoaram bem no centro do aquário e ficaram paralisados, parados no centro do aquário, bem estressados. E aí era uma experiência que um professor estava fazendo, e ele pega pedras coloridas e areia e coloca no fundo do aquário. E quando ele coloca no fundo do aquário, nos lados, nas laterais, os peixes começam a brincar e eles ficam calmos e as coisas acontecem. Por que, Débora? Por que será que os peixes estavam com medo, estressados, em pânico ali, ficaram só se protegendo enquanto eles estavam... enquanto não tinha areia, não tinha pedra, não tinha nada no aquário? Porque eles estavam precisando de um limite, né? Enxergar o fundo, enxergar onde terminava e acabava o pequeno aquário. É isso mesmo, aqueles peixes precisavam de um limite, e quando eles não encontravam limite, eles ficavam angustiados, estressados. E nossos filhos funcionam, nossos filhos se comportam da mesma maneira. Quando não tem, quando eles não sabem até onde eles podem, até onde eles não podem, essa falta de presença que nós podemos até imaginar que estamos dando autonomia para os nossos filhos pequenos, mas na verdade, ou grandes, né? Eles precisam dos olhos dos pais, da presença dos pais. Sim, precisam ser motivados, inspirados, precisam ganhar autonomia, mas eles precisam muito ser enxergados por nós. Nós temos que fazê-los sentir-se percebidos. Jesus fazia assim com seus discípulos. Ele permitia que eles tivessem os momentos que ele se retirava para orar, mas breve ele estava com eles novamente, atendendo-os, socorrendo-os nas suas necessidades. E essa presença é fundamental, porque sem a presença, as marcas da identidade, o entendimento do que ele é, do que ele pode fazer e do que ele pode ter, fica muito prejudicado. Tem 3 níveis de crenças que o filho precisa desenvolver para ter uma vida plena, para conseguir atingir tudo que ele poderia na vida, o seu potencial pleno. Ele entender quem ele é, ele entender o que ele pode fazer e ele entender o que ele pode ter. Quando isso não tá, as crenças sobre essas 3 áreas não estão bem sólidas na vida dele, ele não vai ser tudo que poderia, ele não vai conseguir fazer usando todo o seu potencial e não vai conseguir conquistar ou obter tudo que ele poderia ter, não só financeiramente, mas como uma família, como uma estrutura psicoemocional equilibrada. E tudo isso é a presença do pai na vida do filho. E como é que a gente manifesta essa presença, Débora? É só olhar para eles? Como a gente faz eles se sentirem importantes? Eu acho que esses são dias onde existe uma distância natural, né, entre as gerações, entre os interesses. Talvez as coisas que hoje você gosta de fazer não são as mesmas coisas que os filhos gostam, principalmente nós que temos filhos mais velhos, digamos assim, né, adolescentes, jovens. Uns velhos de eles 16, acabam 19. ficando muito tempo conectados, né? A gente percebe tantos pais de adolescentes chateados porque o filho não vem para a mesa, não vem conversar, só Conectado na internet. com a world.
só fica no quarto. E qual é Web. como nós podemos interagir, então? Eu creio que nós temos um papel na vida deles para retirar eles, então, desses outros lugares e fazer com que eles queiram estar com a gente. Ah, eu joguei sinuca com o Samuel hoje. Então, eu acho que nós precisamos de criatividade para entrar no mundo deles. E às vezes a gente fica esperando que eles venham para o nosso mundo, né? Para o nosso relacionamento, para a nossa mesa, para o nosso sofá, para o nosso convívio. E nós acabamos nos tornando pais passivos, que esperam que o filho venha, que o filho procure, que o filho queira estar com você. Normalmente os pequenos procuram mais os pais, né? Quanto menor a criança, mais dependente ela é. Mas mesmo os pequenos, a gente percebe hoje em dia que eles, às vezes, só por ganhar um celular para ficar vendo um joguinho, ou jogando um joguinho, assistindo uma coisa, já... né, evita com que ele esteja com os pais. É a doce vingança, porque quando a criança é pequena, os pais agora estão dando celular para poder se livrar da presença da criança. Mas às vezes se livra para sempre, e isso é bem problemático. O Samuel, tem um exemplo que eu acho bem legal. O Samuel jogava um jogo, ele ainda joga de vez em quando, mas ele jogava um jogo que era de tiro, era violento aos olhos das meninas e tudo mais. E eu tive que tomar uma decisão. Alguns pais dizem, não, esse jogo é violento, sai desse jogo, eu não aceito esse jogo. Entraram de frente com os filhos. E alguns desses filhos nunca pararam de jogar e até hoje estão adolescentes e precisam jogar muito tempo e tem coração para jogar e aquilo é tão importante para eles. Eu resolvi fazer uma abordagem diferente. Eu aprendi, joguei muito mal, mas aprendi o joguinho. Quando ele torcia pela equipe, que a época era SK, eu acho, né? Já falei, agora quem é do ramo já sabe até qual é o jogo, né? E agora mudou, não é mais SK. Mas a Débora me cutuca quando eu falo alguma coisa que muita gente não vai... muito tempo, não fiquei contando Não vai entender. Mas a verdade é que eu me interessei, eu assisti jogos com ele, eu assisti campeonatos com ele, e aquilo foi deixando de ser muito importante para ele, mas que eu era presente naquele momento, que eu me interessava pelo que ele estava vendo, que eu sabia quais eram os jogadores que se destacavam, que ele gostava, né? Então, isso vai ficar para toda a vida, porque nós fomos um ali, ainda que aquele jogo não era a coisa que eu mais gostava que ele estivesse fazendo, mas o jogo foi perdendo a importância porque eu fui ganhando importância na vida dele. E eu acho que tem muitas coisas que a gente quer que os nossos filhos tenham um super comportamento, gosta das coisas que a gente gosta da coisa bonita e gosta do nosso jeito. E claro, né, se os pais pudessem tomar todas as decisões, né, os tatuadores morreriam de fome, os colocadores de piercing, né, morreriam de fome, os funkeiros, os rappers morreriam de fome, mas a vida não é assim. E que quando nós valorizamos mais o nosso filho do que o nosso desejo de que eles se comportem assim tão perfeitamente, nós vamos colher para toda a vida. Então eu creio que nós precisamos descobrir coisas que nós possamos fazer junto com os nossos filhos, além de assistir filme ou assistir né? Eu creio que isso é um bom programa, né, para alguns dias, mas quando quando esse é o único programa, né, eu creio que hoje existem tantos joguinhos legais que nós precisamos recuperar. Eu, por exemplo, adoro jogar Rummikub, né? Quem joga aí, mas eu não encontro muita parceria aqui em casa, né? Porque não gosto tanto. Teve a fase que a gente começou... Gente, eu sempre ganho. Quem é que vai ficar empolgado com uma coisa que sempre é o mesmo? Não é verdade. Sempre é a mesma pessoa que ganha. Agora faz tempo que a gente não faz. Mas enfim... Voltou! Que beleza! E muita gente não voltou, mas daqui a pouco eles voltam de novo. Travou e voltou. Então vamos falar rapidinho. Vamos ter que caminhar para terminar. Vamos caminhar para terminar. Não, travou para todo mundo. Foi a nossa internet que travou, gente. Não foi a sua. Uma coisa... A gente estava falando aqui da importância de descobrirmos coisas para fazermos com os nossos filhos. Porque lá em João 17, Jesus está orando por nós. Ele está orando por aqueles que criam na época e por aqueles que viriam a crer. E ele está orando para que nós sejamos um com o Pai, assim como Ele é no Pai e Ele é em nós. Quando nós somos um com Deus, nós ganhamos a possibilidade de, em sermos um com os nossos filhos, conectarmos nosso filho a Deus.
a história nossa, do nosso canal. Vai ter um monte de dica para pais de diversas idades. Eu acho que eu tenho uns 60 vídeos já gravados em fase de edição, um monte de novidade, um monte de coisa interessante. Mas eu vou contar para vocês aqui na live, tá? Tudo que interessa é eu ser um com Deus e eu ser um com meu filho. Estou conectado com Deus e me conecto com meu filho, ele vai se conectar com Deus. E esse é o maior legado que um pai pode deixar na vida do seu filho. E isso é realmente... O grande lance da presença é, quanto mais presente um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo for na vida dos seus filhos, mais esse filho vai chegar a ser conectado com Deus. Alguns percalços, algumas quedas, alguns altos e baixos, passa a adolescência, chega a juventude, chega a idade madura, ele com uma família estruturada vai viver isso com certeza. É isso aí, eu vejo vocês que têm filhos pequenos aí, né? Eu acho que essa é uma fase tão preciosa também para ler história com eles, ter um cultinho familiar. Aí a Suzana, que entrou agora há pouco, também estava contando para mim que desde a quarentena eles aproveitaram o tempo que eles estavam em casa para começar a fazer um culto familiar com as crianças, né? Eles têm crianças pequenas e como isso tem sido precioso. E outras mães também comentaram comigo que esse tempo aí em casa facilitou que tivessem então esse tempo em família com a palavra, orando com as crianças, compartilhando, contando histórias e permitindo que isso se torne parte então da vida familiar, agora dando continuidade. Eu acho que isso é tão bom. Ler uma história com seu filho à noite, antes de dormir, se reunir a família, orar juntos. Eu acho que nós precisamos trazer essa cultura para dentro do nosso lar. Independente da idade do seu filho, converse com ele a respeito da palavra, converse com ele a respeito do relacionamento dele com Deus, deixe ele compartilhar com você as suas dúvidas, mesmo que você não tenha todas as respostas, talvez você só tenha que dizer, o pai ou a mãe não sabem exatamente como te ajudar nisso, mas eu vou descobrir, vamos conversar mais. Talvez a gente tenha que admitir nossas fraquezas para eles e eles possam identificar um pouco mais até conosco. Você não precisa ter todas as respostas todo o tempo, né? Viu como que é bom? Uma das coisas que eu queria falar para vocês, queridos, nós gostaríamos de falar para você que não tem nada mais importante para o nosso filho se sentir importante, percebido, valorizado e amado do que nós valorizarmos o que eles falam. E valorizarmos de verdade, dar tempo de qualidade para ele. Se você está com um olho na TV e outro nele, isso não registra nele como tempo dele. Parece que ele é o incômodo lá. Se você tá com ele, você dá uma olhadinha em quem ligou no celular, ele é capaz de perder 10, 15 minutos de atenção que você deu para ele. O registro dele é só o pai ficou comigo enquanto não tinha uma ligação no celular, enquanto ele não olhava. Então é um desafio, mas nós precisamos de tempo sem olhar para o celular, sem olhar para a televisão, sem outra, para que eles se percebam completamente assistidos, no sentido de que nós estamos olhando verdadeiramente para o coração deles. Algumas crianças, a linguagem de amor dela é atenção concentrada, então ela espera sua atenção mais do que a criança que tem uma outra linguagem de amor. Então nós precisamos entender qual é a expectativa dos nossos filhos. Você que tem um filho adolescente, jovem aí, qual é a expectativa que o seu filho tem com você de uma atenção maior, de um tempo juntos, de talvez sair comer um lanche, conversar sobre as coisas do coração dele, promover esse tempo entre pai e filho, ou filho com a mãe, a filha com a mãe. Nós precisamos, mais do que nunca nesses dias, com tudo que está acontecendo lá fora, com toda essa distância que existe entre as gerações, nós precisamos ter o coração dos nossos filhos junto conosco. Vai uma dica aí para filhos mais velhos. Se você conseguir achar uma coisa que o seu filho pode te ensinar, pai, isso é poderoso. Se você tiver que ficar perguntando para ele, e agora, como que é isso? Como que eu faço? E você der a oportunidade para ele ensinar alguma coisa para você, isso abre muito espaço para que você possa ensinar alguma coisa para ele. Porque as pessoas costumam ouvir as pessoas que os ouvem. A pessoa só está disposta a nos ouvir profundamente quando ela sente-se completamente compreendida e quando ela sente que nós nos importamos com ela. Mais ou menos assim, a pessoa chega, qual exemplo eu posso dar? A pessoa chega para comprar um carro e ela tem algumas coisas na cabeça. E ela tem na cabeça que ela precisa de um carro econômico,
que a família dela é uma família com 3 pessoas, mas um é um bebê, então precisa ser um carro seguro, ela quer que tenha airbag, ela quer que tenha isso, tenha aquilo, tenha aquilo outro, tenha aquilo outro. Mas ela vai comprar o carro numa agência que só tem 2 tipos de carro. E a pessoa vai oferecer aqueles 2 carros para ela. E quando chega lá, o vendedor começa a falar: olha, esse carro tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Ou, e esse aqui tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. E a pessoa sai de lá sem comprar nada. Chega outro vendedor mais experiente, olha para ela e fala: o que, que você está precisando? E ela diz: olha, eu tenho uma família com 3 pessoas, eu preciso de um carro econômico, um carro assim. E o vendedor devolve para ela e diz assim: deixa eu ver. 3 pessoas, né? Ah, é 3 pessoas. Fala. E assim, é o casal e o filho. Ah, é um filho, nós temos um filho pequeno. É menino ou menina? Ah, é um menino. E ele tem que idade? Ah, ele tem 7 anos. Ah, tá no banco de trás ainda. Então a gente tem que lembrar disso depois, que tem que ter um espaço bom para cadeirinha no banco de trás, o airbag. E aí vai acontecendo isso. Quando aquela pessoa sente: uau, esse cara, ele se interessa pela minha família, ele se importa com como é a minha estrutura, ele ouviu o que eu falei para ele. Querido, ó, aula de venda, né? Essa pessoa está muito, muito, muito mais propensa a comprar ou a receber a palavra. Vi aquele homem que ouviu e que se importou com o que ele está falando. Nossos filhos fazem da mesma forma. Quando a gente quer dizer para eles como que é a vida, como que tem que ser, como fazer isso, como fazer aquilo, não entra por aqui e sai por lá. Mas se você parar e falar: ok, eu quero falar umas coisas sobre profissão para você, mas antes eu queria saber o que passa na tua cabeça, o que você tem vontade, qual matéria que você gosta, vamos pensar junto. E você deixa ele falar. E aí você retorna o que ele falou, dizendo: ah, você prefere mesmo aquelas matérias mais de números, mas assim, física ou química ou matemática mesmo. E deixa ele vir, deixa ele ir falando, deixa ele explicando para você. Só quando ele está falando, normalmente ele já acha as respostas dele, você nem precisa dar tantas respostas. Um mestre é alguém que leva o seu discípulo a encontrar em si mesmo, em Deus, as respostas. E não é necessariamente o melhor, aquele que tem muitas respostas, mas aquele que ajuda o seu filho a encontrar essas respostas por si mesmo, porque é isso que ele vai levar por toda a vida. Então, fica aí o nosso desafio para vocês. Nosso tempo já está chegando ao fim. Mas o nosso desejo é que vocês possam perceber aí as oportunidades que estão à sua frente para uma conexão maior com seus filhos pequenos, filhos adolescentes, filhos jovens. Enxergue o seu filho quando ele está em casa, perceba o dia que os olhinhos dele estão mais baixos aí, quando os faróis abaixaram. Descubra os motivos, se faça mais presente, deixe ele sentir que ele tem um pai, mas tem um amigo, tem uma mãe, tem uma amiga, tem alguém que se importa com o que ele está passando, com as crises desse tempo diferente aí da vida. Sonhe junto com ele com o futuro. Tenha pensamentos de Deus aí para compartilhar com ele, porque podem ser dias aí muito especiais pela frente. Débora, você sabia que tem muitos pais que têm uma certa apreensão se o seu filho está desenvolvendo bem a sua identidade sexual, se o seu filho está desenvolvendo bem essa estrutura de saber-se homem, saber-se mulher, e são dias esquisitos nisso no mundo todo, né? Queria que você falasse pra gente, ou pelo menos nos dissesse alguma dica sobre como a influência da presença do pai, da mãe, Nós estamos terminando dizendo tchau e você quer abrir esse assunto, tem certeza? Eu quero segurar ela mais um pouquinho aqui na live. Não, quem sabe nós pudéssemos falar um pouco sobre isso já, então deixar combinado para a semana que vem, né? Ah, é? Eu acho, porque eu acho que é um assunto muito extenso pra gente começar a falar nele na hora de terminar. Semana que vem, então, vamos falar na live de quinta-feira, espero que seja lá no YouTube, sobre o que forma, o que solidifica e o que define a identidade sexual dos nossos filhos, né? A identidade de gênero, saber-se homem, saber-se mulher. Que legal! Lembra que domingo nós precisamos estar junto com todos vocês. Dá para tirar os coraçõezinhos agora, meu amor? Ai, meu Deus. Na hora de acabar. Nós precisamos... Não, aí não, é do lado. Isso.
Nós precisamos estar juntos como igreja para adorar, para trazer a presença de Deus. A gente vai se reunir aqui a partir das 4h30, 5 horas a gente vai começar a falar e a louvar e a cantar e a celebrar o Senhor juntos. E vai ser tão bom ver você, ver a sua família, a gente adorar o Senhor, a gente render-se ao Senhor junto. Então... nós aguardamos você com todo carinho, com todo o coração. Se vocês quiserem se inscrever no Conexão Extrema Filhos, tá lá no YouTube, procura lá Conexão Extrema Filhos com essas letrinhas aí que você viu lá, Conexão Extrema, aqui ó, aqui, Extrema. E aí vai ser bem legal, né? Nós vamos liberar muita coisa lá e vamos tentar fazer as lives lá também, vamos descobrir se isso é possível. E dentro em breve nós vamos descobrir como fazer uma live. Quem sabe o Alisson vem junto, eles vêm junto com a gente aqui. Se a gente não achar como fazer, a gente traz eles para cá e faz presencial ao vivo. Né? Vamos fazer no Instagram. Ou vamos lá fazer no Instagram. O pessoal acompanha no Instagram e todo mundo tá moderno, usa Instagram também, né, gente? Vamos lá. Gente, os adolescentes usam o Instagram, daí os velhinhos aqui só sabem do Face. Gente, Facebook já era. Amados, orar, isso então? aí, ok? Então entra lá e compartilha, ainda dá tempo de você compartilhar essa live, tá? Se você ainda não se inscreveu lá no canal do Insta do Conexão Extrema Filhos, o Wagner, Super Wagner, comandante, colocou aí para nós o link para entrar direto lá no YouTube, ok, queridos? Vamos orar, meu amor? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar cada família reunida nesse tempo. Pai, cada um tem os seus desafios, tem os seus sonhos, aí os anseios do seu coração. E eu oro por um encontro sobrenatural com o Senhor e também com os filhos, por uma conexão nova nesses dias. Dá aos pais, às mães, criatividade. Ajuda-os a perceberem os seus filhos, a darem a atenção que eles precisam, a promoverem um tempo gostoso e precioso em família, a conhecerem e se conectarem com o coração dos seus filhos. Pai, abençoa-os. Nós pedimos em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir que os pais possam saber como fazer esse presente na vida dos filhos, Pai. O Senhor retire de sobre nós a maldição que é pais que deixam os filhos, pais que deixam a sua casa, Pai. Amém. Nós clamamos por um tempo onde a maldição do divórcio que o Senhor odeia possa ser arrancada do nosso meio. Pais não vão embora, mães não vão embora, para as crianças saberem que elas são preciosas, fruto de um amor que não é volátil, mas é seguro, é firme, é permanente, assim como o amor de Deus nas nossas vidas. Nós abençoamos a família de cada um desses amados que estão nos assistindo, abençoamos a igreja desses dias, te pedimos por domingo um tempo precioso, um tempo da tua presença, da tua graça. Traz, Senhor, todo o teu povo para cá, nos seus carros, para podermos viver essa celebração com toda a intensidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até domingo aí no culto, então esperamos vocês. Até domingo no Louvor Automobilístico.